Olá, muito bom dia, mulheres amadas do Senhor. Eu vou gravar esse vídeo e deixar hoje para as pessoas que não me conhecem, né? Porque algumas me conhecem, mas com certeza vai ter alguém nesse grupo que vai ser o primeiro contato comigo. E eu vou deixar esse vídeo para poder você me conhecer um pouco mais. Quem eu sou? A minha primeira identidade. Eu sou a Joélia, filha amada do Senhor. Sou a mãe do Arthur. Sou a esposa, sou professora e sou terapeuta, mas a minha verdadeira identidade é a de filha de Deus. Essa é a minha verdadeira identidade, assim como deve ser a sua também. E para que vocês me conheçam, eu preciso falar sobre dor, sobre as dores que me trouxeram até esse propósito. Então, esse vídeo hoje é como se fosse um testemunho, mas antes de contar o meu testemunho, eu quero deixar o versículo que está aí no nosso grupo, que se encontra em Salmos 147. E o versículo 3 que vai dizer: Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. O Senhor, ele fala que ele sara os quebrantados de coração. E neste grupo nós vamos falar sobre isso, sobre cura, sobre libertação da alma, sobre cura das feridas emocionais, aquelas feridas que não é visível, ninguém está vendo, mas estão aí bem dentro de você. E eu estou querendo levar esse trabalho adiante porque eu fui uma pessoa que fui muito ferida na alma, que tive muitas feridas emocionais ao longo da minha jornada. Eu fui uma pessoa que fui atacada nessa área das emoções e nessa área espiritual. Foram os meus grandes ataques, foram nessas duas áreas, até que eu entendi que havia um propósito, que o propósito não era só a dor. Porque quando você é muito ferido em algo, às vezes a gente acha que vai morrer com aquela dor. Mas eu quero dizer para você que não é para a sua morte, é para que o nome do Senhor ele venha ser glorificado através da tua vida. E aí, quando eu falo de dor, eu vou falar das dores que eu vivi. Eu fui uma criança que tive uma infância onde eu aprendi que o amor era apenas servir. Eu não tive esse amor, aquele amor de cuidado, né, dos meus pais. Vivi uma infância muito difícil, de muita dor, de muita vulnerabilidade. E isso foi para a minha fase adolescente, foi também para a minha fase da minha juventude, onde eu saí de casa muito cedo, buscando esse refúgio que eu não tinha em casa. E nessa questão de sair de casa muito cedo, eu enfrentei muitos desafios. E isso é muito sério que eu vou falar. Olha como a falta de afeto, de amor, lá na infância, quando falta esse amor, esse cuidado de quem deveria te amar, de quem deveria cuidar de você, isso vai te prejudicar por toda a tua vida, até você entender que você precisa se curar. E na minha adolescência foi um período bem difícil. Na juventude eu vivi muitos conflitos, eu tive ansiedade, depressão e vivi relacionamentos abusivos que me fizeram muita dor, que me causaram muitos prejuízos. E isso foi se prolongando numa proporção que só piorava, só piorava. Depois veio a maternidade. Fui mãe aos 29 anos e a maternidade, eu digo que Deus me deu meu filho para ele me desconstruir e me fazer outra pessoa. É assim que eu me sinto. Eu sinto que existe uma Joélia antes e uma Joélia depois da maternidade. Porque quando eu achei que todas as peças tinham se encaixado na minha vida, de repente todas as peças foram retiradas e eu fiquei
com aquele quebra-cabeça desmontado, sem saber como montar novamente. Eu tive que enfrentar a solidão, o medo, a culpa, a rejeição e me perdi, me sentia totalmente perdida. E foi aí que, nesse momento de crise, né? A gente vive esses momentos de crise que a gente acha que não tem mais solução. Deus, ele sempre nos mostra uma luz no fim do túnel. E nesse decorrer, eu estava em um momento muito difícil sozinha com meu filho. Recebi um diagnóstico. Meu filho foi diagnosticado aos 7 anos com autismo e epilepsia, em um momento em que eu só sentia muita dor e medo. Mas o Senhor, ele foi enviando pessoas. Ele foi enviando pessoas que me ajudaram a sair desse lugar de dor. É óbvio que eu tive que buscar por minha cura. Ela não veio assim automática. Eu fui dormir no outro dia, decidi me curar. Não. Foi um processo muito doloroso, que não vai dar para me contar tudo nesse vídeo. Mas em um outro momento, quem sabe eu posso estar contando todos os detalhes para vocês, para edificar a vida de vocês. Porque assim como Deus, ele me curou, ele pode curar você também. Essa é uma certeza que eu carrego. Existe uma frase que diz que mulheres curadas curam e mulheres feridas ferem. E eu carrego essa frase comigo, porque eu entendi que se o Senhor me curou, se ele me resgatou daquele lugar de dor, eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que levar isso para outras pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Quando Deus colocou no meu coração criar esse grupo de cura e libertação, é porque o Senhor, ele falou comigo: você não pode guardar isso só para você. Você foi alcançada, foi agraciada. Então vai, expande isso, leva isso para outras pessoas. Foi isso que Deus falou ao meu coração. E foi daí que nasceu esse grupo. Porque diante de todos os processos que eu vivi de dor, o Senhor, ele foi a minha força, a minha fortaleza, a minha rocha. É óbvio que eu tive que buscar. Como eu falei, o processo de cura, ele não é igual para todo mundo. Algumas pessoas são curadas mais rápido, outras existe um processo mais longo. E eu fui uma pessoa que aceitei a Cristo aos 9 anos de idade. E eu estava na igreja nesse tempo todo. Eu tenho 39 anos, esse tempo todo eu estava na igreja, mas eu estava doente. Eu tinha feridas emocionais, feridas na alma, que custaram quase a minha vida. E mesmo indo à igreja, todos os cultos, as orações, eu não tinha paz. Eu sentia um vazio muito grande. E esse vazio, ele só pôde ser preenchido a partir do momento em que eu entendi que não é só eu ir à igreja. A igreja está cheia de pessoas assim como eu estava. Doentes, mulheres que estão lá louvando, pregando, até pregando às vezes, mas estão precisando de cura em alguma área específica da sua vida. E às vezes a gente tem a mania de espiritualizar tudo, né? Achar que tudo é espiritual. E eu posso dizer para vocês e afirmar que 80% dos meus problemas eram espirituais. Que a partir do momento que eu decidi me levantar em oração, em jejum, em propósitos, muita coisa na minha vida destravou, muita coisa foi rompida, mas também teve a parte física, a parte em que eu precisei de cuidados físicos, a parte em que eu precisei buscar a ajuda de um profissional, que não foi só a questão espiritual, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito, nós somos esses três. Então não adianta eu cuidar do meu espírito, estar lá orando todos os dias, vou para a igreja todos os dias, mas alguma parte em mim, do meu corpo físico, eu sou uma pessoa que não cuida da minha alimentação, eu sou uma pessoa que não faço uma atividade física, eu sou uma pessoa que nunca vou ao médico para fazer um exame. Eu estou lá na igreja todos os dias, mas eu não procuro pela minha cura física, eu só procuro pela cura espiritual. Em algum momento vai dar ruim para você.